Primeira chuvada que deu, foi plantado esse feijão aqui. Nem molhou a terra direito, não foi não? Não, não eu não. Isso era um sereni, eu plantei, não sei. E veja a coisa mais linda do céu aí, foi plantado no seco, ó. E o povo mangando de mim. Mangado de você, não foi? Porque não tinha 2 quitaras de feijão nessa situação, porque Deus... Olha, tem pé de girimum, ó, milho, feijão, fava. Olha, quando Deus quer, Deus faz acontecer, porque a graça de Deus aqui foi aqui, ó, plantou a terra seca e tá assim, agora mais no meio do mundo. Eu tava 4 horas para tocar os passarinhos. E os passarinhos quase comiam tudo aqui, galera. Pode olhar, não tem bolsa de plástico aí, saco, a bolsa de plástico foi... Meu meio quadro todinho de carreira riba, carreira abaixo, plantei... Plantou de novo. E vou plantar novamente, em nome de Jesus. Vai plantar mais, olha, vê a coisa mais linda, viu aí. Aí esse aí era moço plantar os passarinhos. Fantástico. Que os passarinhos estavam comendo tudo, não foi, mãe? Foi, tá comendo tudo a terra lá embaixo, que tá comendo tudo. Mas aqui, veja aqui, ó. Ó, É Deus, mano. coisa mais linda aí, ó. Trabalhar.